Olá a todos, bem-vindos ao artigo recomendado do mês da Revista Portuguesa de Cardiologia, agora da edição de setembro. E hoje tenho o prazer de ter comigo o professor Miguel Sousa Uva, do Hospital de Santa Cruz, que, como todos nós sabemos, é um cirurgião muito reconhecido, quer a nível nacional como a nível internacional, e até vai ser um dos co-chairs das próximas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia e de Cirurgia Torácica de revascularização do miocárdio, e é sempre um prazer termos um português, de facto, num cargo tão importante e num documento tão importante. O que ele nos vai trazer aqui hoje vai ser precisamente um artigo nesta área que é sempre um hot topic da cardiologia, que é saber em doentes com doença multivaso qual das estratégias de revascularização, PCI versus cirurgia de revascularização coronária, qual é que é melhor para os nossos doentes. E esta meta-análise é uma grande meta-análise, é uma meta-análise com dados a nível individual, com 11.500 doentes, e que, no fundo, nos mostra que quando a gente vê a mortalidade a 5 anos, vê uma vantagem para a cirurgia de revascularização, sobretudo no doente diabético e no doente com doença coronária mais complexa. Miguel, bem-vindo aqui ao artigo recomendado da Revista Portuguesa de Cardiologia. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu te faria era: o que é que então tu achas que esta meta-análise traz de novo à nossa compreensão do tema e sobretudo também à nossa prática clínica? Ricardo, muito obrigado. Como tu disseste, isto é uma meta-análise de dados individuais dos doentes. Não é uma meta-análise clássica, mas é uma chamada patient-level meta-análise. Isto implica, e foram pesquisadas as três grandes bases, a Embase, a Cochrane e a Medline, e a partir daí foram selecionados os ensaios randomizados comparando angioplastia versus cirurgia coronária em doentes com doença coronária, excetuando o infarto agudo, portanto é na doença coronária não estável, portanto, que tenham sido tratadas com stents, foram excluídos os estudos com balão e com um follow-up pelo menos de um ano. Estes foram os critérios de inclusão. Portanto, foram incluídos finalmente 11 ensaios randomizados, o Erácio, o SOS, enfim, o Freedom, o ARTS, o Syntax, o Novel, o Best Trial, o Excel. Enfim, ao total 11. E o que é que este ensaio traz? O que é que esta meta-análise traz? Isto é um trabalho extraordinário, porque isso implica ir para cada um dos investigadores e pedir para eles mandarem as bases de dados, os dados, fazer uma folha Excel e depois analisar os dados de cada doente, todos. Portanto, o que é que dá? Dá que, de facto, pela primeira vez, como sabes, os ensaios randomizados utilizam endpoints compósitos. Porquê? Porque a potência estatística, senão era impossível. Não tínhamos que ter ensaios randomizados com milhares e milhares de doentes. Portanto, utiliza-se classicamente mortalidade, infarto, AVC e revascularização. E esta meta-análise tem a vantagem, porque juntou 11.500 doentes, ter potência estatística para analisar só o endpoint principal, que é o da mortalidade. Sabemos que os outros também são importantes. E, portanto, mostra, de facto, que na população global, nesses tais 11.500 doentes, que inclui, portanto, doentes com doença multivase e também com doença tronco comum, existe uma vantagem de 20% na mortalidade ao fim de um follow-up médio de 3 anos. 13,4 anos. E isso é, de facto, notável, porque foi a primeira vez que foi possível demonstrar um benefício sobre o endpoint principal, que é a mortalidade, em termos de comparação destas duas técnicas de revascularização. Devo dizer que a condição é que estes doentes que foram incluídos nestes ensaios, que lá está, para serem incluídos tinha que haver acordo entre a parte de cirurgião e a parte da angioplastia, que os doentes fossem incluídos. Portanto, tem alguns critérios de seleção. Claro. Exatamente. De que forma é que tu vês, agora também na tua função como chair das guidelines, como é que tu vês isto a alterar, por um lado, as guidelines e depois, de certa forma, e se calhar é o mais interessante, é a prática clínica, digamos assim? Bom, como deves calcular, as guidelines estão sob embargo até ao final de agosto no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia em Munique, na altura em que vão ser reveladas. Este trabalho foi extensamente discutido a nível da Task Force e suscitou alguma discussão e mesmo pedidos de apoio estatístico porque houve uma análise de subgrupos
no doença de tronco comum que não mostrava diferença significativa, contrariamente à população global. E aí houve uma discussão, mas não posso entrar nos detalhes, como é evidente, mas terá impacto na nossa prática clínica, de facto, porque o que a principal mensagem é que nos doentes, há doentes que são claramente para angioplastia. Doentes muito idosos, com comorbilidades, esses doentes vão, hoje em dia, sem problema. No sentido oposto, há doentes que têm que são doentes novos, com esperança de vida ainda maior e que têm uma complexidade tal que fazem com que são candidatos mais naturais. Mas a mensagem mais importante é que, mais uma vez, o ARTEAM é fundamental na escolha do melhor método de revascularização. Este trabalho veio-nos mostrar que nestes doentes, incluídos em todos estes ensaios, há um benefício de 20% na mortalidade, mas esta necessidade de decisão multidisciplinar mantém-se para escolher o melhor, digamos, o melhor método. A minha última pergunta era a seguinte: nós vemos a medicina, de facto, muda de forma muito rápida, e a medicina cardiovascular, sobretudo também. E, por um lado, nós tivemos na área da intervenção novas plataformas, novos stents, cada vez a evoluir mais. Mas, ao mesmo tempo, tu vês novas técnicas cirúrgicas também a melhorarem, mais do bypass dupla mamária e por aí fora. Como é que tu vês agora estas, por um lado, pelos dois lados, como é que tu vês isto? Como é que vai desequilibrar aqui os pratos da balança? Puseste o dedo na ferida. Isto é um moving target, como se costuma dizer. O dedo na ferida é que nós nunca vamos poder ter um ensaio randomizado com suficiente número de doentes e com a última tecnologia, mas depois tenha um follow-up que tenha que ser pelo menos 4 ou 5 anos. Porque nós sabemos que, e foi demonstrado, por exemplo, no STITCH, em que doentes com insuficiência cardíaca, em que aos 5 anos não havia diferença versus a terapêutica médica e que aos 10 anos essa... Portanto, sabemos que a terapêutica cirúrgica cada vez o benefício aumenta com o tempo. E, portanto, nunca poderemos ter as últimas tecnologias de uma ou da outra técnica. Agora, o que eu posso dizer é que, de facto, por exemplo, a última geração de stents, nomeadamente os everolimus, os stents diluidores de fármacos com everolimus, que é hoje em dia, digamos, o melhor, digamos, ou os oterólimos também, que são stents de segunda geração, foram testados num ensaio que se chamou BEST e que não mostrou aquelas esperanças que se tinham posto nessas plataformas. Por outro lado, a cirurgia também é um pouco, às vezes, lenta em avançar para revascularizações totalmente arteriais, e um estudo que é o ART mostrou que não havia diferenças significativas, mas tudo isso é difícil e daí o interesse das guidelines, e estas guidelines que vão sair agora em agosto em Munique, penso que serão úteis para o cardiologista e para o cirurgião na sua prática clínica, para os ajudarem a tomar uma decisão mais fundamental. E por isso é que isto é mesmo um hot topic da Exatamente, cardiologia. É isso mesmo. Miguel, muito obrigado por ter estado aqui connosco, foi um prazer. Muito obrigado. E continua então a seguir o artigo recomendado do mês da Revista Portuguesa de Cardiologia.